Homens que não dá pra casar. Calvo, quando começa a ter problema na cabeça de cima, posso saber que a cabeça de baixo também vai, ó, começar a pifar. Isso já me passa pro segundo tipo, que é o Bom, vamos lá então, vamos ver todos os tipos, né, de homens que não dá para casar e também de mulheres, já que o Miguel da Atitude Alfa vai fazer esse exemplo, né, ele vai trazer dois exemplos além do dele, e nós vamos comentar a respeito, eu também vou passar a minha visão, né, vamos fazer esse top 5 aí negativo. E é claro, né, sempre lembrando, essa moça aí, ela tá fazendo claramente uma brincadeira, uma piada sobre as preferências masculinas, aquela coisa toda que vocês sabem muito bem. E obviamente, como é humor feminino, vocês já sabem para onde vai, né? Já começou ali, né? Já começou ali mais ou menos e tal. Pretendo fazer um vídeo, inclusive, sobre humor feminino também. Tem um vídeo bem curtinho que eu vou trazer de exemplo para vocês que ó, é perfeito para explicar as diferenças, né? Mas enfim, em todo caso, eu queria primeiro passar um recado bem rápido, tá? Um recado para vocês. Hoje eu quero convidar vocês para irem ao canal do Janga, que é o Janga de Tudo. Vai lá, você vai aprender a trabalhar com marcenaria, trabalhar com gesso, fazer aí algum trabalho na sua casa ou mesmo ganhar uma renda extra. Então é bem legal, bem interessante, então eu recomendo, tá bom? Vai lá, inscreva-se no canal, dá esse apoio para o início do projeto dele, tá bom? E tamo junto! homens que não dá pra casar. Calvo, quando começa a ter problema na cabeça de cima, posso saber que a cabeça de baixo também vai, ó, começar a pifar. Isso já me passa pro segundo tipo, que é o homem meia bomba. Porque tem homem que é meia bomba, assim, independente da idade. Então você fez um dia, ficou ali meio soca fofo, vaza. O terceiro é o pai solteiro, porque, gente, se a mulher tava com um homem e largou esse homem sendo pai do filho dela, que o homem deve ser um bosta. Então, pra que você vai pegar? Fora que normalmente é golpista querendo que você crie o filho dele. O quarto é o que passou dos 35, né? Porque é realmente nessa fase que começa ali a ficar com menos disposição, não aguenta várias vezes seguida, é muito prejuízo pra gente que tem mais de 10 mil terminações nervosas, órgãos só pro prazer, não vale a pena, tá? Tem que ter uma durabilidade maior. E por último é o homem rodado, né? Que posta foto sem camisa na internet, passou na mão de todo mundo, ficou no carrossel da vida e agora quer arrumar uma trouxa pra assumir, sommelier de Xana, né? Conhece de tudo quanto é tipo, tudo quanto é sabor, tá? Com a pingola já gasta, babada. Quem é que vai querer assumir? 5 mulheres que não dá para casar: a mãe solteira, a mulher divorciada, a mulher que está acima do peso, a mulher tatuada, eu acho isso ridículo, e a mulher que já passou dos 40 anos. Mantenha a distância dessas mulheres, ok? E a lista dele basicamente foi meio que quase que a mesma que a minha, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, e eu vou explicar por que também. Ele foi muito cancelado. Mas de qualquer forma, com relação a isso, o que acontece? É aquilo que a gente fala. As preferências do homem, elas são discriminação, e as preferências das mulheres são preferências. Por quê? Porque o homem ele não é bom até que se prove o contrário. Basicamente é isso. Isso vem muito do marianismo que existe no Brasil, a questão da Virgem Maria, da Igreja Católica. Né? As mulheres, na verdade, elas são puras e boas e santas até que se prove o contrário. Então, na verdade, elas têm o benefício da dúvida em comparação com o homem. Por isso que as preferências das mulheres, independente do que ela fez, se ela já foi rodada, se ela já fez um monte de tatuagem, se ela já fez aquilo, se ela já errou muito, ela mudou, ela disse que ela não é mais assim, isso é o suficiente para validar essa mudança na vida dela, certo? Essa parte final eu concordo aí. A ideia do marianismo tem alguma razão, de fato, na explicação do porquê que o feminino tem essa questão né, de ser inocente, né, até que se prove o contrário, né, aquela ideia de que seria o correto para todos, mas que o homem sempre é visto como o errado da história, né, ele que vai ter que provar que é o correto. Né. Então esse detalhe acontece muito. Não sei se exatamente pode ser aplicado ao exemplo das preferências. Eu acho que a preferência vai um pouco além, vai para outro tipo de explicação, mas concordo com a essência. A essência é essa. Porque elas têm o benefício da dúvida. E muitas vezes, até quando elas erram, esse benefício ele serve a favor delas para tirar algum tipo de responsabilidade. Tudo que eu falo aqui não é sempre. Tudo que eu falo aqui não é 100%. Isso aqui que eu estou comentando, tá? Sem contexto. Não é específico, porque sempre vem alguém, traz um exemplo e tal. Isso aqui é uma perspectiva, certo? É uma visão que existe, sim, válida, verdadeira, em partes. Mas como eu disse, a maioria das coisas com relação a elas são editáveis, principalmente o peso, que eu acho que é a coisa que mais incomoda as mulheres. Eu acho que o peso tá para a mulher igual o tamanho da chibata tá para o homem. Uma das coisas que pega muito na insegurança masculina é o tamanho da chibata, tanto é que foi isso que ela bateu muito naquela tecla. Os itens dela quase foram a mesma coisa, foi tudo certo.
basicamente. O cara é isso, ele não tem a chibata direito, a chibata não funciona, porque se ele não tiver dinheiro, a chibata não funciona, se ele usa óculos, a chibata não funciona, se ele pega ônibus, a chibata não funciona, se ele trabalha em escritório, a chibata Humor feminino. não funciona. Então, normalmente é porque isso é uma coisa que incomoda muito os homens, né? Com relação à insegurança. E o peso é uma coisa que incomoda muito as mulheres, elas se julgam e se cobram muito com relação a isso. Só que não tem comparação, porque é uma parada editável. Divórcio. Bom, nós sabemos perfeitamente, né, que o peso ele influencia muito na beleza como um todo. Então, eu não diria que apenas o peso passa a ser um problema ao feminino. É que é uma consequência muito, muito direta de você ser vista ou não como bela, como atraente. Então, por exemplo, se a mulher ela tem algum problema relacionado a um nariz muito grande, muito protuberante, né? Enfim, ela tem falta ali curvas que possam trazê-la uma característica mais interessante, ela é tábua demais, assim, né? Então, assim, é óbvio que existem preferências de homens, inclusive, que querem mulheres assim, ou mulheres mais cheinhas também, né? Mas ainda assim, é possível você afirmar que o que tem de grande impacto é a beleza em si, é a beleza como um todo, né? E estar acima do peso, como eu disse, por ter uma ligação muito direta, se é uma coisa que ela sabe, né? Todo mundo que está acima do peso, aí tirando uma ou outra situação, né? A maioria das pessoas sabe que, querendo ou não, aquilo é um trabalho, uma culpa dela, daquela pessoa, né? Então, por exemplo, se você tem essa situação, você sabe que você precisa entrar numa dieta e tal, como ele falou, é um item editável. Diferente, por exemplo, né, do shaming que existe ao homem quanto à altura, que é um fator muito relevante, a gente sabe que faz parte ali da base da beleza masculina, né? E que muitos desses caras aí que têm essa dificuldade, eles não têm o que fazer, o que é bem cruel, mas é um fato, não tem como negar, né? Divorciada ou filhos fora do casamento. Eu coloquei aqui na mesma coisa. Por quê? Porque eu não tenho. É simples assim, cara. O que eu falo sempre pra vocês é assim, cara, só exige aquilo que você pode oferecer. Se você quer exigir alguma coisa, primeiro você tem que dar o exemplo. Primeiro você tem que dar o exemplo. Então, se você cobra de alguém que não seja sedentário, ou se você cobra ambição de alguém, algo do tipo, primeiro você tem que dar o exemplo. É simples assim. E existe uma diferença entre você ter preferência e discriminação. A preferência é falar assim, exemplo, eu prefiro alguém que tenha um estilo de vida saudável e esteja em forma. Isso é uma preferência. Agora você falar, eu não quero uma mulher gorda, aí você está ofendendo. É diferente. Então você pode ter preferência sem diminuir ninguém. Muito mais velho, muito mais... Não sei exatamente. Eu diria que a discriminação passaria a ser, não no sentido de não quero, né? Mas no sentido de que eu quero distância dessas pessoas, são pessoas que eu não tenho a vontade de estar nem próximo, não quero nem ser amigo, né? Como naquele vídeo né, qual que é o nome dele? Do Breyer, né? Que ele fala assim, eu não peço nem informação na rua, sei lá. Ele falava uma coisa assim. Aí sim, de fato, é uma ofensa. Falar que não quer. Eu já não sei. Não sei se eu trataria como, de fato, uma discriminação, uma coisa assim, né? Até porque, assim, do ponto de vista de falar, verbalizar isso, obviamente que isso não é educado, tá? Não é legal, não é bacana, pode ofender, tá? Mas, assim, as pessoas querem ou não querem alguma coisa, isso é a preferência delas, né? Então, tem coisas que você pode verbalizar, tem coisas que não é recomendado verbalizar. Aí eu posso concordar. Não recomendo você verbalizar uma coisa desse tipo. Agora, a parte que o Miguel comenta ali sobre o que você quer ali, o que você quer exigir, você tem que necessariamente ter, tá? Eu acho o seguinte, eu tenho um contraponto, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, e eu percebo, por exemplo, o próprio Rafael Aires, nos vídeos dele, ele fala muito dessa perspectiva, né? Por exemplo, a mulher quer que o cara tenha um carro, mas ela não tem um carro, né? E muitas aplaudem, falam, pô, é isso mesmo. Mulheres, inclusive, nos comentários, pode reparar. Então, assim, a ideia que muitas delas têm sobre a relação entre, eu tenho que oferecer para poder receber em troca, por incrível que pareça, tá? Ela não é bem assim, não é tão direta. Porque se assim fosse, nós seríamos 100% iguais. Isso não é verdade. Por exemplo, uma mulher querer um cara mais alto, ela não precisa ser alta para ela querer um cara assim. Certo? Ela não tem como oferecer a altura. Vamos supor, a menina tem 1,60 m, 1,65 m ali, uma altura mediana feminina e tal. Ela quer um cara mais alto que ela. Ela não consegue oferecer a altura de uns 70, uns 75 ali para cima, certo? Ela não oferece isso, mas ela quer, tá bom?
Isso é um problema? Não, não é. E não é um problema para o homem, porque é que tá. O que tem que ser compreendido mesmo não é que isso não seja justo, é um argumento justo. Só que o problema é que existem as preferências dos dois lados. Às vezes o cara que tem 1,70 e pouco, ele quer uma mulher mais baixa. Ou seja, ele não tem para oferecer uma mulher a altura baixa, né? Vamos chamar assim. Ele tem a altura mediana ali. Ele quer uma mulher, vamos supor, o cara de 1,75 geralmente curte bastante uma mulher da faixa de 1,65 ali, com uma diferença de 10 centímetros mais ou menos, né? Então, eu quis usar esse exemplo, mas são vários outros, tá? Às vezes o cara que tem um emprego, tá estabilizado, às vezes ele prefere uma mulher que tenha um emprego mais simples, com um salário mais baixo ali, mas que trabalha de forma mais tranquila, ou mesmo, né, muitos casos aí o cara pega uma mulher que nem tá empregada, né, que não tem carro, não tem nada, mas que vai cuidar da casa, sei lá. Então, assim, existem dinâmicas que não são igualitárias. Tá? Então, por mais que é legal falar e tal, não sei o quê, e justamente para você quebrar o argumento feminino, né, do tipo, olha só, você está pedindo um monte de coisa, você não tem nada para oferecer, mas na verdade a gente tem que ver se o nada para oferecer dela é de fato um nada. Então, por exemplo, quando tem aquelas minas totalmente fora do padrão, que não tem nada a ver, e só porque ela ganha bem, vamos supor, ganha, sei lá, ganha 10 mil, 15 mil por mês, eu quero ter um cara que ganhe mais do que eu, mas você vai ver a mulher tá totalmente fora do padrão, não tem nenhuma beleza e tal, assim, aí é que tá. A gente tem que ver, na verdade, as diferenças do ponto de vista de cada um, do que o mercado masculino quer, do que o mercado feminino quer, tá? Tanto é que o vídeo da moça, o vídeo inicial lá de humor dela, é falho justamente por isso. Eu não vejo problema nenhum nas mulheres terem aquelas preferências que ela citou ali. Só que a maior parte daquelas preferências citadas são mentiras. Entende? Então, por exemplo, se a gente fosse falar da questão ali, ai, o cara ele é rodado e não sei o quê, a gente sabe que o feminino premia a rodagem masculina, que é tratada como experiência, tá? Ou seja, né, tirando, por exemplo, a questão do calvo, que isso sim, a gente sabe que não é uma característica que é enaltecida pelo feminino, ao contrário, né? Isso perde, você tira pontos da beleza masculina, isso é inegável. Mas tirando esse fator, né, que ela foi citando, e também performance, que obviamente, se você tem uma performance melhor, obviamente isso vai te ajudar, mas a questão, por exemplo, da rodagem que ela foi citando ali e tal, até mesmo a ideia do pai solteiro, que também não é algo que vai te dar pontos, né, no mercado, mas a rodagem, principalmente a rodagem. Isso obviamente não faz diferença, pelo contrário, vai fazer uma diferença muito mais positiva para a maioria. Eu gostaria que fosse assim? Se você perguntar para mim, minha resposta vai ser não. Eu preferia que o feminino tivesse as mesmas exigências que o masculino. Nós teremos um mercado mais equilibrado. Mas não é assim que acontece. Entende? Então, por isso que, em geral, a piada dela não funciona e dá para ver que é fake. Porque ela está falando coisas que, na verdade, para os homens, né, são características que são muito mais premiadas do que deixadas de lado, né? Mas enfim, eu quis comentar esse vídeo principalmente para falar sobre isso, para falar sobre esse detalhe, tá? Que eu acho um detalhe crucial, muito importante, tá certo? Muito mais nova. Também mesma coisa aqui, com relação, ele falou mulher de 40 nesse caso, né? Mulher de 40, em relação à minha pessoa, primeiro que eu acho que elas não vão se interessar num cara de 10 anos mais novo para casamento, mas para mim também é uma coisa que acaba se tornando incompatível, cara. E com relação a filhos, é aquilo que eu já disse, cara. Se a mulher principalmente teve filhos fora do casamento, eu considero isso uma grande irresponsabilidade. Eu não me interessa se o cara também foi irresponsável, os dois foram irresponsáveis. A única pessoa que não tem nada a ver com isso sou eu. Ah, mas o cara também é responsável. Ok. A mulher é responsável, o cara é responsável. Ok. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Sedentária, sem dúvida, porque eu não sou. Perfeito, né? Ela cita a idade, né? Porque, como eu disse, o vídeo dela não é exatamente a opinião, é simplesmente ela fazendo um mundo invertido. E é como eu falei, tem coisas que ela citou ali que, de fato, nem o homem e nem a mulher valorizam, né? Um cara que é pai solteiro, o cara que é a moça que é mãe solteira, não tem valor no mercado. A gente sabe também que, culturalmente, quem fica mais com os filhos é a mãe. Então, por consequência, uma mãe solteira aumenta as possibilidades e a chance de você, enquanto parceiro dela, possa se tornar um padrasto, né? Tenha que ser aí, de repente, né, aquele pai lá que a justiça considera também, né? Esqueci o termo agora, fugiu a cabeça aqui. Mas, enfim, aumenta essas chances em comparação a um pai solteiro, que na maioria das vezes não tem a guarda da criança, que vai sim ser um problema para as mulheres não gostam, tá? Agora, a idade
sempre foi um ponto que, se a gente pega estudos, a gente pega uma série de exemplos aqui, teve um estudo da OkCupid, por exemplo, que colocou, né, as preferências femininas, você podia notar que as mulheres, em geral, preferiam caras de idades similares a elas, ou de preferência até acima, né? Principalmente as mais jovens tinham preferências de homens acima da idade delas, não tão acima quanto alguns homens adoram pintar, mas acima. Ou seja, enquanto que em qualquer faixa etária masculina, a preferência sempre era as mulheres ali nas faixas dos 20 e pouco e tal, né? Então isso significa muita coisa, significa que o homem, ele valoriza mais a questão da idade mais baixa, enquanto que a mulher valoriza a questão de uma idade mais similar, mais próxima. Então, quando ela vira e fala, ai, não ficar com um homem de 35 e tal, e ela claramente é uma mulher acima dos 35, é bem provável que aquilo ali é simplesmente, né, como eu disse, apenas uma brincadeirinha dela, o humor dela, né? Então, por isso que tem coisa, por exemplo, a questão que eu falei lá da rodagem, a idade, essas são coisas que costumam ser muito mais valorizadas e premiadas pela mulher, pelo feminino, quando a gente fala de casamento em especial, do que uma coisa que serve para denegrir, para tirar valor de você dentro desse mercado, né? Sou simples assim. Eu não sou sedentário, então, e com relação à alimentação também, é algo que eu dedico na minha vida, eu valorizo, então a mulher teria que valorizar a mesma coisa. Eu tenho para oferecer, então eu gostaria de receber a mesma coisa em troca. Próximo, item. Rodada, definitivamente. O que as mulheres têm que entender é o seguinte, cara. Normalmente as mulheres elas vão querer. Vou ter até um vídeo da Iris Stefanelli que ela tava falando, eu vi no canal do Júnior. Né? O cara tem que ser mais velho, o cara tem que ter mais dinheiro. A mulher, normalmente, as preferências das mulheres são ok. Só que muitas vezes o que elas não percebem é que as mulheres querem um cara mais experiente do que elas. O homem é o contrário, o homem quer a mulher menos experiente. É que hoje a gente vive na época feminista que as pessoas acreditam que nós somos iguais. Não, esse aqui não é um canal feminista, nós não somos iguais, cara. Porque o homem, ele quer ser o cara que ele é o portal do mundo pra mulher, ele quer que a mulher vá aprender as coisas com ele. É por isso aquilo que eu falei com a questão do casamento e filho. Se a mulher já teve essas experiências e eu não, ela é mais experiente do que nessas coisas. Cara, é assim que é. A mulher normalmente vai querer o cara que sobra, o cara que ela olha pro cara e fala, quantos vídeos você não vê de mulher falando isso? Até a moça lá do Xena Guerreira, Não Fique com Homem Liso, né? Ela fala, se não for pra você ficar com um cara que você vai aprender com ele, que ele vai fazer você subir melhor do que ele, fica solteira. Pois é, um cara mais experiente. Adivinha, o homem normalmente tem uma tendência a querer uma mulher que é menos experiente do que ele. Não é 100%, não, mas é um elemento significativo. Não é 100% que eu tô falando, mas é um elemento considerável. É como eu falei aqui agora, né? A mulher, ela premia isso, ela premia essa característica, enquanto que para o homem isso não é uma característica para se premiar, ao contrário, né? É uma característica que torna o feminino menos interessante. Muitas vezes o homem, como ele falou aí, né? Que o homem quer ser o portal do mundo para a mulher. É fato. Ele quer apresentar o mundo para ela, quer levar para os lugares, quer, né? Esse termo, né, de portal do mundo que eu me lembro veio do Andrew Tate, né? Que ele citava nesse sentido de que você tinha aquelas girl boss, né, que, eu já andei no jatinho tal, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Então essas mulheres, elas não são interessantes, né? O cara olha pra ela, então, e pensa, pô, tá bom, então eu tô proporcionando isso aqui pra você, e isso aqui é irrelevante na sua vida, então beleza, então eu não quero estar próximo. Isso vale pra qualquer coisa. Então imagina o seguinte, mas você tá namorando uma moça e a moça já conhece todos os lugares que você já foi, os restaurantes que você quer levar e tal. Exemplo, tá? Você acha que isso vai ser uma coisa que você vai falar, caramba, que legal, nossa, ela já viajou mais que eu, já fez tudo mais que eu. Pro homem isso não é interessante. Tá? Pro homem é interessante falar, olha só, tô te levando aqui, eu tô te proporcionando fazer tal coisa. Por isso que às vezes o homem paga jantar, paga não sei o quê. Porque ele quer ter essa sensação, esse sentimento de que, ó, comigo, se você tá comigo, você tá protegido, você tá seguro, você tá, né, você vai ter uma vida legal, entendeu? Certo? No que diz respeito ao imperativo biológico. O cara quer ser o melhor para a mulher e a mulher quer o cara que seja melhor para ela. Ponto final. É simples assim, cara. É difícil de entender? Não. Agora, o quinto item, ele ficou faltando aqui, mas ele foi com relação à tatuagem. Mais uma vez, eu não tenho nenhuma tatuagem. Na minha família, ninguém tem tatuagem. Foi a minha criação. Não tô falando quem tem, quem não quer ter, o problema é seu. Eu tô falando como eu sou e como eu vim. Então, de preferência, eu também valorizo uma mulher também que não tem tatuagem no corpo. Agora, com relação muitas vezes a calvície, a não sei o que lá e etc., a beleza é um peso maior para a mulher, não é tanto assim para o homem. As coisas estão um pouco mais equivalentes hoje em dia,
Mas esse negócio de calvície, o Saldanha falou, cara, eu não preciso ter cabelo, eu sou homem. É mais, eu vou roubar a frase dele. Eu não preciso ter cabelo, eu sou homem. É mais ou menos isso. Tamo junto, rapaziada. Bom, essa parte final aí do cabelo, eu falei agora há pouco e continuo aqui com a mesma opinião. Isso tem um impacto sim na beleza masculina, não tem como negar, tá? Mas a verdade é que quando a gente vira e fala do aspecto aí, né, como ele estava dizendo, né, da questão, por exemplo, tatuagem, não sei o que que vai acontecer? A gente sabe, por exemplo, que a tatuagem, ela acaba tendo uma mensagem, uma ideia de uma marca no seu corpo, né? O homem, ele já tem a visão que a gente estava falando, da inexperiência como um fator premiado para o feminino e tal. Quando existe uma marca no corpo da mulher, aquilo causa no homem a sensação negativa, né, de que aquela mulher ela já teve em outras mãos, tá? Por mais que isso em alguns casos possa parecer idiota, você pode ter uma mulher que ela nunca teve relações e tem tatuagem, certo? Mas isso ainda assim é aquela questão, né, que muitos fazem essa relação entre a tatuagem, principalmente dependendo do conteúdo da tatuagem, o teor, a forma, né? Então, por exemplo, eu teria algumas restrições quanto a tatuagens, mas não todas, não de todo jeito. Então, para mim, não seria um fator que eu colocaria nesse top aí, tá? De forma alguma, até porque eu tenho minhas tatuagens também, tá? Mas eu também entendo o porquê que isso causa no homem, porque em mim também já causou. Eu já tive essa sensação. Eu já tive esse sentimento. Quando eu vejo, às vezes, uma mulher muito tatuada, eu acabo relacionando, mesmo que, como eu disse, pode ser de uma forma injusta, mas eu acabo relacionando porque a aparência é a primeira coisa que a gente conhece da pessoa, né? Mas eu já acabo relacionando uma pessoa que passou por várias mãos aí, entende? Então, tem um pouco disso sim, é inegável. E como eu disse, a depender do conteúdo ainda. Se for uma tatuagem pequena, sei lá, uma coisinha fofinha e tal, eu ainda não vou fazer essa relação. Mas uma coisa mais bruta, um negócio maior, grandão assim, aí já começa a ser um problema, ainda que, como eu disse, eu entendo que, inclusive alguns aqui com toda certeza vão me criticar nos comentários, mas eu não faço essa relação que muitos fazem, como se fosse uma grande, mega red flag, né? É como eu disse, vai depender muito do tipo de desenho, do estilo, tá? Para isso poder contar alguma coisa. Porque a tatuagem tá na moda, então às vezes a moça, ela nem fez nada específico, mas viu uma mulher lá que ela segue no Instagram e tal. Se isso for uma red flag para você, beleza, tá? Mas, por exemplo, a mina ela viu a moça que ela segue, que tem uma tatuagem, ela faz uma tatuagem igual e tal, né? Então, elas são muito vai com as outras, tá? Então, por isso que vocês vão encontrar aí cada vez mais mulheres com muita tatuagem e tal, né? Porque tá ficando na moda, então elas estão fazendo também, né? Essa é a verdade, tá? Se isso significa uma red flag para você, uma pessoa que às vezes não tem uma personalidade, que você não curte, legal, pode ser um fator de análise, tá? Para mim, particularmente, não é muito não, tá bom? Então é isso, cowboy. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, né? Ele fez o top dele. Eu vou fazer um top rápido meu aqui, tá? 5 pontos que eu posso considerar, né? O fator da mãe solteira, tá? Não importando qual, ele deu como exemplo, né? Uma pessoa que teve filho fora de casamento e tal. Mas eu, particularmente, como meu estilo de vida, mesmo que a moça seja bacana, legal, foi casada, virou viúva, não importa, tá? Para mim, não seria um fator relevante, então eu não casaria com uma mulher dessa porque eu não quero ser pai, tá? Nem meu, nem de ninguém. Ah, um ponto também, a rodagem. A rodagem também é um fator relevante. Então, se ela tem uma rodagem muito maior que a minha, não é um fator que eu vou achar interessante, justamente porque entra no ponto também da questão de mostrar o mundo e tal. Então, uma mulher que tem uma alta rodagem, uma mulher que tem muito mais idade que a minha, isso também acaba contando. Então, MSOL, questão da rodagem, como eu citei, né? A questão da idade, e vamos pensar aqui mais um ponto. Beleza, beleza é um fator crucial para mim. Então, se eu não consigo ter atração pelaquela mulher, eu não consigo me imaginar casando com ela, tá? Não estou dizendo que ela precisa ser a mulher mais linda do mundo, até porque nesse exemplo é uma boa relação. Eu não estou entregando a melhor beleza do mundo, então eu não posso exigir isso também. Mas eu preciso minimamente ter sim uma atração elevada, tá? E quinto item, vamos pensar num quinto item aqui rapidamente, porque meus vídeos eles não têm roteiro nem nada. Um quinto item,
Falei idade. Eu diria que uma renda muito superior à minha. Poderia até ser superior, mas eu sei que isso é um fator relevante para elas, então eu particularmente não sei se eu me sentiria muito bem de estar próximo de uma mulher que tem uma renda muito superior. Então, uma renda superior, idade acima da minha, ter aí ter filho, né, que eu tinha colocado também, a beleza, né, o fator de atração, enfim, eu falei esses pontos aí, e aí vocês deixam nos comentários de vocês, fechou? Tamo junto, cowboys. Não esqueça aí de se inscrever no canal do Janga, tá bom? E até a próxima.